Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem? Nosso Chega Mais Perto de hoje é aquele especial, aquele vídeo grande, aquele estudo bíblico semanal que tem sido uma marca já do nosso canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso estudo bíblico Chega Mais Perto. É isso aí. Obrigado, viu, por sua presença, obrigado por você reunir a sua família, a sua classe bíblica, o seu pequeno grupo, a sua igreja, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Ou talvez você esteja sozinho ou sozinha, não há nenhum problema. Nós estamos juntos aqui para estudarmos a palavra do nosso Deus. Como você já sabe, nesse estudo grande semanal, eu uso aqui várias versões de Bíblia, eu já falei para vocês, eu tenho aqui Bíblias em alguns idiomas, Bíblias com versões diferentes, né? Eu tenho aqui esse material justamente para pesquisa. E antes de começar aqui, eu já fiz as devidas pesquisas, mas se for necessário, a gente pega ali uma versão diferente ou um idioma diferente para fazer ali o estudo da Bíblia de maneira clara para fortalecer a nossa fé e a nossa caminhada cristã. E aqui no cantinho está o meu computador com aquele material de apoio para que a gente possa ficar dentro do contexto corretamente da palavra de Deus. O tema de hoje é não desista. Não desista nunca. Não desista jamais. Certo? Nós vamos fazer um estudo muito interessante com foco em Jesus, com foco também na nossa postura e nossa decisão. E para começar o nosso estudo de hoje, nós vamos fazer uma oração, como sempre fazemos. Mas antes de fazer a oração, eu queria lembrar você da importância de você ser membro do nosso canal, de você se inscrever no nosso canal. É só clicar aí no botãozinho vermelho e você se inscreve no nosso canal. Número 2, por gentileza, curta este vídeo e os demais vídeos. Quando você curte, você está dizendo assim, esse material é bom, me fez bem e eu também gostaria que outras pessoas tivessem acesso. E número 3, eu queria que você comentasse o vídeo. Faça um comentário, diga alguma coisa, obrigado, louvado seja Deus, foi uma bênção para mim. Faça um comentário, o que você quiser fazer, tá bom? E finalmente, depois que você ver totalmente o estudo bíblico, participar, pega esse vídeo e manda para os seus amigos. Divulgue para quem você quiser essa mensagem de esperança. Combinado? Muito bem, agora vamos orar ao nosso Deus. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos, vamos falar com Deus. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, Criador dos céus e da terra, santificado seja o teu santo e bendito nome. O Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. O Senhor é o Deus do impossível, é todo-poderoso e é um Deus de amor. Meu Deus, nosso Deus e nosso Pai, agora vamos abrir a tua palavra para estudar um tema importante. Pedimos que o Senhor ilumine a nossa cabeça, nossa mente, que o Espírito Santo esteja aqui conosco e que estas mensagens que vamos ler na Bíblia, esses versos, sejam dirigidos pelo Senhor e que fique claro para cada um de nós e que no estudo de hoje haja decisões, haja conversões, haja milagres de salvação na vida de cada um de nós. É o que pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. O tema é não desista, você já sabe. Eu tenho aqui tudo já preparadinho para facilitar a nossa didática. A primeira coisa que eu queria deixar bem claro é o seguinte, o pecado entrou neste mundo quando Satanás usou aquela serpente lá no Jardim do Éden, enganou a Eva e consequentemente chegou até o Adão, e o Adão e a Eva desobedeceram às ordens de Deus, comeram do fruto que não era para comer e, portanto, eles pecaram, eles quebraram a lei de Deus, eles quebraram a confiança de Deus, eles pecaram. Assim o pecado entrou no nosso planeta, na vida do ser humano. E a partir de Adão e Eva, todas as pessoas que nasceram depois, já nasceram com a natureza pecaminosa, porque o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, certo? Pois bem, logo que o homem pecou, então Deus fez uma coisa impressionante. Vamos abrir a Bíblia comigo em Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, você já sabe, primeiro, Gênesis 3, versículo 9, que diz assim, Gênesis 3, verso 9, fala assim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Essa frase, esse versículo que apresenta a fala de Deus,
foi o seguinte: o homem pecou e logo após o pecado o homem se afastou de Deus, porque teve vergonha, teve medo, ficou assustado e então se escondeu, tentou fugir, tentou de alguma maneira esconder o erro deles e se esconderem de Deus também. O que Deus fez? Deus poderia ter abandonado o casal. Deus poderia falar assim: bom, isso que vocês fizeram, a escolha de vocês, problema de vocês. Mas Deus não fez isso. O verso 9 diz: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Nessa pergunta eu vejo um Deus em movimento. Eu vejo um Deus que percebeu o problema do homem e não virou as costas, e não ignorou, não abandonou. O que Deus fez? Deus foi atrás. Deus perguntou: onde você está? Essa é uma pergunta reflexiva, uma pergunta para fazer Adão e Eva pensarem, meditarem, porque Deus sabe onde cada um de nós se encontra, né? Na verdade, nenhum ser humano pode fugir de Deus literalmente, mas espiritualmente a gente pode fugir de Deus, se esconder de Deus. É quando nós não queremos saber de Deus, é quando nós não nos arrependemos, é quando nós não confessamos os pecados, é quando nós não mudamos de vida. Então Deus chega no Jardim do Éden, no ponto de encontro, não encontra os dois, percebe que eles tinham fugido, sabia o que estava acontecendo e Deus pergunta: onde vocês estão? Então Deus aí está em movimento, indo atrás do homem. Aqui está um princípio muito forte do Evangelho e da Bíblia Sagrada como um todo. Não é o homem que busca a Deus, é Deus quem busca o homem. Não é o ser humano que se converte, é Deus quem converte o ser humano. Não é você que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa santa e justa, que aí você então fala assim: eu sou tão maravilhoso, tão maravilhosa que eu vou procurar a Deus. Não é isso. Antes de você tomar uma decisão de ir à igreja, de estudar a Bíblia, de procurar Deus, Deus já estava lhe procurando antes. Então a iniciativa do teu resgate, a iniciativa da tua salvação é de Deus. É Ele quem dá o primeiro passo, dá o segundo passo, dá o terceiro passo. É Deus quem vai atrás do ser humano. Porque nós, por termos a natureza pecaminosa, é natural, entre aspas, natural por causa do pecado, que a gente fuja de Deus, que a gente não queira estar na presença de Deus, porque nós somos pecadores. Então Deus, Ele vai atrás do homem e pergunta: onde estás? Isso é incrível, maravilhoso. E essa pergunta continua hoje repercutindo em nossa vida. Por exemplo, Adão e Eva estavam escondidos, entre aspas, atrás das árvores, certo? E fizeram aventais com folha de figueira para tentar cobrir a nudez. Hoje, as nossas árvores, onde nós nos escondemos, são o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a mágoa, a raiva, o poder, o dinheiro, a sede de vingança. Essas coisas todas hoje, elas se tornam árvores atrás das quais nós tentamos nos esconder, entendeu? Então muitas vezes o ser humano se esconde atrás do poder, atrás de uma posição, atrás até mesmo de uma religiosidade. Então Deus, Ele foi atrás do homem, encontrou o homem e percebeu que o ser humano tentou resolver o problema do pecado com folhas de figueira. E as folhas de figueira que Adão e Eva usaram para fazer os aventais, as roupas, nada mais significam do que a atitude humana tentando resolver o problema do pecado por suas próprias forças, com a sua própria sabedoria. Em vão, porque a justiça humana, como diz a Bíblia, é um trapo de imundícia. Você vê que uma roupa feita de folha de figueira, quando o sol esquenta, essa folha murcha, seca e a nudez continua. Ou seja, tudo aquilo que o homem tenta fazer para resolver o problema do pecado e para tentar ter méritos para a salvação, para o perdão, isso vai murchar, isso vai secar, isso vai morrer, porque os méritos do perdão, os méritos da reconciliação, os méritos da salvação são de Jesus, não são do ser humano, entendeu? Então foi aí que Deus chegou no Jardim do Éden, conversou com o casal, deu a eles o perdão, tirou aquele avental, aquela roupa de folhas de árvore, e Deus mata um cordeiro, pega a pele do cordeiro e faz roupas dignas para Adão e Eva com a pele do cordeiro. Então veja, é muito simbólico isso, né? Fazer uma roupa de pele de cordeiro. Isso quer dizer que o cordeiro ali já era um símbolo de Jesus que um dia viria para morrer na cruz pelo homem.
pelo ser humano. Então, o que Deus quer fazer? Ele quer nos revestir com a pele do Cordeiro, ou seja, de Jesus. É Jesus quem cobre nossa nudez, é Jesus quem nos dá o perdão, é Jesus quem nos dá a reconciliação, é Jesus quem nos salva, é Jesus quem morreu em nosso lugar e garantiu a nossa vitória. Por isso que quando Deus tira aquela folha, aquela roupa de folhas de árvore e coloca uma roupa de pele de cordeiro, Deus está dando uma mensagem profunda do evangelho, da graça, da misericórdia e da salvação. O meu desejo é que hoje o Cordeiro de Deus, que é Jesus, possa abraçar você e a mim. E o abraço do Cordeiro, a bênção do Cordeiro, a graça do Cordeiro, é justamente isso daí que vai cobrir nossa nudez e que vai nos dar dignidade para uma vida cristã melhor e vitoriosa. Não importa o quão longe você tenha ido, o quão pecador ou pecadora o ser humano se sinta, Deus ainda assim pode dar a você uma nova vida e uma nova chance e uma nova oportunidade. Essa é a beleza do Evangelho e a beleza da graça de Deus. Bom, resumindo, Deus não desistiu de Adão e Eva. Poderia ter desistido, mas não desistiu. Lembra que o tema de hoje é não desista. E Deus não desistiu de Adão e Eva. Isso é extraordinário, maravilhoso. E agora veja uma coisa. Quando você vai para o Novo Testamento, em João 3,16, olha só o que a gente encontra aqui em João 3,16. Diz assim, João 3,16. Eu fui para Atos. É João 3, verso 16. Está bem aqui. Pronto. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto é conhecido e considerado por muitos como o verso áureo da Bíblia, o versículo central da Bíblia, o resumo de toda a Bíblia. Veja, se você ler esse verso colocando o seu nome aqui, ele fica mais poderoso ainda. Por exemplo, porque Deus amou o Luiz de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que, se o Luiz crê nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Entendeu? Você pode colocar o seu nome, porque Deus amou a Maria de tal maneira, porque Deus amou Pedro de tal maneira, porque Deus amou o José de tal maneira, porque Deus amou a Isabel de tal maneira, porque Deus amou o Nicolas de tal maneira, porque Deus amou a dona Filomena de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse verso mostra que Deus amou você e a mim de tal maneira. Esse tal é porque não tem tamanho, é algo que não se pode medir nem calcular. Deus te amou de tal maneira que enviou Jesus para morrer por você. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus prometeu vir a esse mundo, Deus revelou o plano da salvação e Jesus viria a esse mundo na plenitude dos tempos, na hora certa, dentro da profecia, conforme está em Gálatas 4, verso 4. Aí Jesus veio, nasceu de Maria. É curioso isso, né? Jesus tornou homem, por isso que um dos nomes de Jesus foi Emanuel, é Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Entendeu? Emanuel significa Deus conosco. Então Deus deixou o céu e veio estar conosco. Agora a pergunta é, Jesus veio fazer o que aqui exatamente? Ele veio aqui morrer em nosso lugar. E por que ele veio morrer em nosso lugar? Como está escrito aqui no livro de Romanos, no capítulo 6 e no verso 23, olha só, diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Por que Jesus veio aqui morrer por nós? Porque a morte de Cristo era a única maneira de nos salvar. Seria mais ou menos assim, é como se o nosso planeta tivesse sido sequestrado. É como se todos os seres humanos tivessem sido sequestrados, ok? E o sequestrador é Satanás. Então, agora Jesus veio para nos resgatar. E o processo do resgate exigia um pagamento. Tinha que haver um pagamento para resgatar cada um de nós. E qual é o preço de um ser humano? Qual o preço para resgatar uma pessoa? Bom, talvez para a sociedade você possa não ter tanto valor, mas para Deus você tem muito valor. Sabe por quê? Porque quando Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança.
Então você tem valor para Deus. Você é especial para Deus. Você é a coisa mais linda que Deus tem, como diz o meu amigo pastor Alejandro Bullion. Agora veja, Jesus veio pagar o seu resgate. E quanto que Jesus pagou por você? Talvez o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, se fosse pagar o seu resgate, talvez não valorizaria tanto você. Mas Jesus pagou, sabe quanto por você? Para resgatar você e tirar você das mãos do sequestrador, tirar você do cativeiro e tirar você das garras do inimigo e dar a você a vida eterna. Sabe quanto que ele pagou por você? Ele pagou derramando o sangue dele. Jesus morreu, ele deu a vida dele como um resgate. O pagamento do seu resgate foi a vida de Cristo. Você merecia morrer. O salário do pecado é a morte eterna. Mas Jesus veio e falou assim, eu vou morrer no lugar dela, no lugar dele. E Cristo morreu no seu lugar. A vida de Cristo foi dada para resgatar você. Você não acha isso extraordinário? Incrível, maravilhoso? Louvado seja o nome do Senhor. Não é mesmo? Amém? Então, esse é o seu valor. Quanto você vale? Você vale o tanto que vale o sangue de Cristo. E quanto vale o sangue de Cristo? Resposta, não tem preço. É isso, você não tem preço. Jesus, então, deu a vida dele por você. Ele é o Emanuel, entendeu? Ele é Jesus Cristo. Ele é o Salvador ungido. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele deixou tudo lá em cima, deixou o universo inteiro e veio aqui para morrer por você. Isso é demais. Isso é extraordinário. Amém? Deus seja louvado, porque Deus é digno de ser louvado diante de tão grande amor e tão grande sacrifício. Assim Jesus veio a esse mundo. E quando Jesus veio aqui, presta atenção, quando Jesus era uma criança, um bebezinho, conforme está escrito em Mateus, o diabo tentou matar Jesus, sabia? Aqui em Mateus capítulo, logo no comecinho, quer ver? Ó? Mateus no capítulo 2, verso 16, olha o que diz aqui. Mateus 2,16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então Satanás usou Herodes para matar Jesus, ou seja, queria matar Jesus. Então eles fizeram um cálculo e mais ou menos imaginaram o seguinte, nesse momento o menino Jesus deve ter 2 anos de idade. Então, como a gente não sabe quem é o menino Jesus, vamos matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Mata todo mundo. E aí mata também Jesus. Então, nesse momento, o diabo queria que Jesus morresse. E tentou fazê-lo, mas não conseguiu. Deus protegeu Jesus, protegeu Maria, protegeu José e protegeu todos nós, obviamente. Então, o diabo não conseguiu. Durante um período, o diabo tentou de alguma maneira matar Jesus, mas não conseguiu. Até que finalmente Jesus Cristo foi batizado. Aqui em Mateus 3, a partir do versículo 13 até o 17, fala do batismo de Cristo. Cristo chega no Rio Jordão e pede para João Batista batizá-lo. Tem aquele diálogo, João Batista fala, Senhor, eu que tenho que ser batizado por ti, tu vens a mim e tal. E finalmente, para cumprir a justiça, a profecia, João falou, ok, então eu batizo. E João Batista batizou Jesus. Bom, você sabe que batismo significa 3 coisas. Batismo significa morte para o pecado, sepultamento dos pecados e ressurreição para uma nova vida. Bom, Jesus não tinha pecado, logo não precisava ser batizado. Jesus não precisava começar uma vida nova, porque ele não tinha uma vida velha, pecaminosa. Então o batismo, tecnicamente, não precisava ser feito por Jesus. No entanto, Jesus foi batizado por algumas razões, eu vou mencionar 2 delas. A primeira razão é que Jesus estava nos dando o exemplo. Assim como ele foi batizado, eu e você também devemos ser batizados. Está certo? Ele nos deu o exemplo. Segunda razão, o batismo de Cristo era também para marcar o início do seu ministério. Jesus estava marcando o início do seu ministério, a partir do batismo. Tanto é que no capítulo 3 de Mateus, ele é batizado, certo? Você chega logo no capítulo 4 e Jesus já vai para o deserto e fica em jejum 40 dias e 40 noites.
Você percebeu a sequência? Então Jesus é batizado, vai para o deserto jejuar, tudo isso faz parte de uma preparação para o início do ministério de Cristo. O ministério de Cristo começou a partir do batismo no Rio Jordão. Então, Cristo foi batizado para nos dar o exemplo e para dar início ao seu ministério. Vamos abrir aqui um parênteses. Todos nós, quando somos batizados, somos, no nosso caso que somos pecadores, a gente batiza para o perdão dos nossos pecados, para receber um novo coração, uma nova vida e também para iniciar o nosso ministério. Ou seja, todos nós que somos servos de Deus temos um ministério. Qual é o ministério? Testemunhar, fazer discípulos, pregar o evangelho, salvar mais pessoas. Então, a partir do batismo, você se torna membro da igreja, o seu nome vai para o livro da vida e você começa um ministério. Todo servo de Deus tem um ministério de pregar o evangelho. Assim como Jesus, pelo seu batismo, ele deu início ao seu ministério. Fechamos aqui então o parênteses. Deu para entender? Ok. Agora Jesus então vai para o deserto e o que chama a atenção aqui, em Mateus 4, verso 1, é assim, ó. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Essa expressão aqui é muito forte. Porque se você fizer uma leitura meio desavisada, uma leitura meio superficial, pode passar a impressão de que o Espírito Santo colocou Jesus nas mãos do diabo, que o Espírito Santo leva a gente para ser tentado. Não é exatamente isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Jesus ele foi para o deserto ficar em jejum 40 dias e 40 noites. Mas Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, sob a direção do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Porque lá no deserto, além do jejum e da oração que fortaleceria a vida espiritual de Jesus, e é também um exemplo para nós, então Jesus seria tentado no final desse período, tentado por Satanás. Então, se Jesus não estivesse cheio do Espírito Santo, se ele não tivesse sido levado pelo Espírito Santo, se ele não estivesse com o Espírito Santo e em jejum e oração, ele talvez não suportaria as tentações. E isto é também para mim e para você. Se nós não estivermos guiados pelo Espírito, se não estivermos devidamente consagrados, nós não resistiremos às tentações do inimigo. E no caso aqui de Jesus, Jesus foi tentado de uma maneira específica, cirúrgica. O inimigo preparou tentações exclusivas para Cristo. E Cristo foi tentado aqui 3 vezes e Jesus rebateu Satanás com a Bíblia, dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois está escrito, somente a Deus devemos adorar e só a Ele devemos servir. E nessa tentação aqui, o inimigo tentou usar um texto bíblico para, através do texto, tentar Jesus. Quer dizer, é um absurdo, né? Uma petulância, uma ousadia louca. O Satanás, na segunda tentação, ele falou assim, se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito na tua Bíblia que Deus mandará os seus anjos para te segurar, para você não tropeçar com os teus pés nas pedras. E o mais impressionante é que esse texto usado pelo inimigo para tentar Jesus é um texto que está no Salmo 91. E o Salmo 91 é o salmo que as pessoas mais usam para expulsar Satanás das pessoas. E aí vem o próprio Satanás e usa um texto do Salmo, que é usado contra ele, para quê? Para tentar Jesus Cristo. Não é o fim da picada? É o fim da picada. E o diabo pensou que estava fazendo grande coisa, mas Jesus refutou imediatamente, dizendo, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso mostra que não é pelo fato de alguém estar com a Bíblia na mão, não é pelo fato de alguém ler a Bíblia ou pregar a Bíblia, que essa pessoa está certa necessariamente. Ela pode estar usando a Bíblia, o texto, fora do contexto, como foi com Satanás. Então por isso que é importante fazer o estudo bíblico, porque o estudo bíblico te ajuda a entender o texto dentro do seu contexto, e aí você não vai ter nenhum pretexto e não vai cair em nenhuma armadilha do inimigo. Amém? Jesus sai do batismo, passa pelo jejum de 40 dias e 40 noites, depois ele tem fome, aparece o tentador, tenta Jesus, Jesus não cai, Jesus fica firme, não desiste, permanece fiel e tudo, e a partir dali, onde Jesus ia, o inimigo estava indo atrás para tentar de alguma maneira, tentar Jesus de alguma maneira para que Jesus pudesse ficar nervoso, irado e pudesse pecar. Então atenção,
Antes do batismo, o diabo queria matar Jesus. Depois do batismo, quando Jesus começou o seu ministério, o diabo não queria mais que Jesus morresse, queria que ele pecasse. Entendeu ou não? Porque após o início do ministério de Cristo, a hora que Jesus morresse, salvaria a humanidade e derrotaria o inimigo. Então o que o inimigo fez? Bom, ele começou o ministério dele, agora ele não pode morrer. Então o inimigo tentou de várias maneiras fazer Jesus ficar nervoso, Jesus ficar irado, e Jesus então, para que Jesus pecasse. Mas Jesus não ficou nervoso, não ficou irado, não pecou. Não pecou nem em palavras, nem em atos e nem em pensamento. Nada. Ou seja, Cristo venceu Satanás no céu, no Éden, no Antigo Testamento, no nascimento, durante todos os seus primeiros anos aqui na terra. Venceu o inimigo no batismo, no deserto, nas tentações, na Bíblia, venceu em tudo. Venceu o inimigo em tudo. O inimigo não ganhou uma, perdeu todas. E finalmente Jesus reuniu os discípulos e falou assim, olha, eu vou para Jerusalém e serei julgado, serei condenado, serei preso e tudo, e vou morrer na cruz. Aí Pedro, que era um dos 12, levantou a mão e disse, Jesus, se o senhor sabe que vai para Jerusalém, que vai sofrer, que vai ser traído, que vai ser condenado, que vai morrer, é muito simples, não vá para Jerusalém, fica aqui, uai, permaneça aqui. E você não precisa morrer, fica aqui. Aí Jesus olhou para Pedro e disse assim, arreda-te de mim, Satanás, sai de mim, Satanás. Porque naquela hora, Satanás estava usando Pedro para dizer para Jesus, não morra na cruz, não morra na cruz, desista, não morra na cruz. Cristo não desistiu. A morte de Cristo na cruz não era uma derrota, era uma vitória. A vitória de Cristo e a minha vitória e a sua vitória. Era o pagamento do nosso resgate. Era isso que o inimigo não queria que acontecesse. Deu para você entender? Então Jesus repreendeu Satanás, que estava usando Pedro, e continuou o seu ministério. Finalmente chegou o Getsemane. Quando Jesus foi para o Getsemane, ali a pressão foi violenta para Jesus desistir. O inimigo queria de todas as maneiras que Jesus desistisse, porque Jesus não pecava. Jesus não fazia nada de errado. Jesus ia morrer na cruz, ia salvar a humanidade. O diabo pensou assim, esse homem não vai desistir. Então o diabo jogou toda a pressão em cima de Cristo para Cristo desistir. Veja o que aconteceu no Getsemane. Pega a sua Bíblia e abra comigo em Lucas 22, verso 39 a 44. Olha isso. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o acompanharam. E chegando a um lugar escolhido por Jesus, lhe disse, orai para que não entreis em tentação. E ele, por sua vez, afastou-se cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Até aqui. Você viu que fala Getsemane, Monte das Oliveiras. Eu estive já em Israel, quem já esteve sabe o que eu vou dizer. É tudo muito junto ali, o Monte das Oliveiras aqui, o Getsemane aqui, ou seja, é praticamente uma coisa só. Então Jesus, ele vai para aquele jardim e ele fala para os discípulos, fiquem aqui orando comigo. E ele se afastou um pouquinho e foi orar sozinho. Jesus orava tão angustiosamente, como diz o texto, Jesus orava com tanta agonia que ele transpirava sangue, porque ali Jesus já estava levando sobre ele os pecados de toda a humanidade. Então Jesus já estava sentindo aquele peso ali. E Jesus então orava intensamente e transpirava sangue. E foi nesse momento em que Jesus fez uma oração e disse, Pai, se for possível salvar as pessoas sem que eu tenha que morrer, então faça isso. A frase está no verso 42, verso 41 e 42. 41 fala assim, e ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Para você que chegou agora, eu estou em Lucas 22, de 39 a 44. Olha a oração de Cristo. Pai, se o Senhor quiser, se for possível, passa de mim este cálice. Em outras palavras, se for possível me livrar da morte e salvar a humanidade sem que eu morra, por favor, faça isso.
Quando Jesus fez esta primeira parte da oração, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, o céu parou, a terra parou, o inferno, entre aspas, parou, o universo parou, porque Jesus estava dizendo assim, meu Deus, tem um outro jeito de salvar as pessoas sem que eu morra? É possível passar de mim esse cálice? Jesus então podia desistir, podia voltar para o céu, podia não morrer na cruz. Ele tinha liberdade de escolha, ele poderia falar, não quero mais, e podia voltar, e estaria tudo bem. Só que você e eu estaríamos perdidos e Satanás seria vitorioso. Então Cristo, quando ele ora a primeira parte, fala assim, se for possível, passa de mim esse cálice. Há um silêncio nos céus e na terra. E eu posso aqui imaginar o inimigo e toda a equipe de demônios dele dizendo, desiste, desiste, num só coro, desiste, 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 desiste. Eu posso imaginar isso. E o céu em silêncio, todo o universo olhando para aquele jardim do Getsêmani, ali perto do Monte das Oliveiras. Todo mundo olhando para ali, esperando Jesus, qual vai ser a decisão dele. E o diabo pensando, é a minha chance, é agora, ele vai ter que desistir. Só que Jesus não desistiu. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Se você ver o verso 42, ele fala assim, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, vírgula, contudo, não se faça a minha vontade e sim a tua. Quando Jesus então faz a segunda parte da oração, há um alívio em todo o universo. Pai, não faça a minha vontade e sim a tua. E Deus olha para Jesus e fala assim, meu filho, a minha vontade é que você vá até a cruz, entregue a sua vida para salvar toda a humanidade. E Cristo então confirma aquilo, a missão pela qual ele veio. E naquela hora Satanás mais uma vez foi derrotado. E Jesus então se levanta, transpirando sangue, saindo sangue dos poros, fraco, cansado, abatido, como diz a Bíblia, em agonia. E diz assim, o texto ainda diz que ele tinha medo, ele estava passando por um momento terrível de angústia e de agonia. Jesus sai dali, aí vem Judas Iscariotes, um dos seus seguidores, e lhe dá um beijo na face. É o famoso ósculo santo. Só que esse beijo era um sinal para dizer para todos os inimigos, ó, aquele de quem eu beijar é o Messias. Então Judas combinou isso. Ele beija Cristo e os soldados vêm e prendem Cristo. De noite. Aí Jesus olha para Judas. Judas percebe que tinha feito uma coisa extremamente errada. Jesus sai dali, é levado para o julgamento. É julgado de madrugada, de forma ilegal, injusta, errada. E ali o diabo intensifica o massacre. Jesus estava transpirando sangue, ele apanha, ele é agredido, ele é prensado, ele é levado lá, é julgado injustamente, é condenado, eles soltam um bandido e condenam um inocente. Tudo isso o inimigo por trás, para tornar a morte de Cristo a pior de todas. O inimigo disse assim, bom, já que você vai morrer mesmo, vai salvar a humanidade, então você vai sofrer por isso. E o inimigo jogou toda a carga de sofrimento sobre Cristo, para Cristo desistir. A única tentativa do inimigo era que Cristo desistisse. E se Cristo não desistisse, que pelo menos sofresse muito, muito. E Jesus estava sofrendo muito. Depois de ser condenado, colocaram sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos. Então Jesus sangrava a cabeça, as costas, o corpo, os poros. Estava uma cena muito deplorável. Aí pegaram a cruz de Barrabás e colocaram sobre Jesus. E Jesus começou a caminhar pela via dolorosa e com aquela cruz pesada, sangrando, com fome, com sede, com frio, fraco fisicamente. E foi caminhando, caminhando, e aquela multidão seguindo Jesus. Ele caiu, levantou, caiu, levantou. E por que Jesus não desistia, hein? Por que Jesus não desistia de uma vez? Jesus não desistiu porque ele pensava em você e pensava em mim. Jesus não desistiu da senhora, não desistiu do Senhor, não desistiu de você, jovem, não desistiu de você, adolescente,
Não desistiu de você que é criança. Não desistiu de você, meu amigo e minha amiga, que está estudando a Bíblia comigo agora. Jesus amou você de tal maneira que deu a vida por você. Ele não desistiu de você. Deu para você entender? Ele foi até o final. E isso é emocionante. Eu estou falando com vocês aqui, estou emocionado, eu tenho um nó na minha garganta, da vontade de chorar. De tão grande amor por mim e por você. Foi o que Jesus fez, foi o que ele passou. E finalmente Cristo chega até o Calvário. E lá no Calvário ele é crucificado, ele é pregado, as mãos e os pés. E eles deitam a cruz no chão, colocam Jesus deitado sobre a cruz, pregam as mãos, pregam os pés e depois levantam a cruz com Jesus pregado. Quando eles levantam a cruz, dá aquele movimento, aquele balanço. Aí depois pega a cruz e põe no buraco, finca aquilo no buraco. Quando coloca no buraco, dá aquele solavanco, sabe? E aí rasga a mão, aí rasga os pés, porque ali tem os pregos. Então isso é torturante, era para torturar mesmo. E Cristo, diz a Bíblia, não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, como está em Isaías 53. Ele não abriu a boca, ele foi até o final, morreu calado. Na cruz ele pronunciou suas últimas frases, suas últimas palavras. São palavras poderosíssimas, mensagens extraordinárias. Jesus fez isso por você e por mim. Então olha aqui, ó, chega mais perto. Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu de mim. E agora, o que você e eu temos que fazer? Qual deve ser a nossa postura? É muito simples. Não desista dele também. Não desista de Cristo. Entendeu ou não? Não ceda às pressões do mundo, às pressões do inimigo, às pressões da empresa, às pressões de membros da família. Não ceda. Fica firme na Bíblia, firme com Jesus, firme nos mandamentos, firme no chamado de Deus. Quando Deus chama, Deus cuida, prepara, capacita, abre portas, prepara o caminho, te dá vitória. Não desista da caminhada cristã, não desista da Bíblia, não desista da igreja, não desista de Jesus, não desista do céu, entendeu ou não? Não desista, porque Jesus não desistiu de você. Jesus fez tudo o que fez por você. E o que você está fazendo por ele? Você que está longe da igreja, longe de Deus, longe da comunhão, você que conhece a verdade, mas está longe, bem longe, está perdido, está perdida. Ó, não há lugar tão distante que a mão de Deus não possa alcançar. Não há um lugar tão distante que a graça de Deus não possa te alcançar. Ele pode te alcançar. Entendeu ou não? Você pode ter ido no mais profundo do abismo, nas drogas, na prostituição, na corrupção, no engano, na mentira, em tanta coisa. Veja, você não é mais pecador que outro e outro não é menos pecador que você. Somos todos seres humanos pecadores, mas a graça de Deus é maravilhosa. Pode alcançar você agora, onde quer que você esteja. Amém? Abra o seu coração, deixa Cristo entrar. Entregue-se completamente a Ele, volte para a igreja, volte para Jesus, volte para Deus, comece uma vida nova, passe pelo batismo, comece hoje uma vida nova. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está de portas abertas para você. Vá a uma igreja adventista, vai lá, escolha uma, vá lá, procure o pastor. Os nossos pastores são homens de Deus. Procure os anciãos, procure as anciãs, procure os jovens, procure os desbravadores, procure a liderança da igreja. Fala que você assiste os meus vídeos e fala que eu lhe convidei para ir à igreja. Você vai ver que maravilha que é. Muita coisa que você pensa não passa de imaginação ou de preconceito ou de uma ferida não cicatrizada ou de um problema que não foi resolvido. Não importa. O diabo quer destruir você. O diabo quer tirar a tua salvação, o diabo quer tirar o céu de você, o diabo quer que você desista, ele vai te pressionar, vai ter provas, vai ter perseguição, vai ter lutas, batalhas, como Jesus enfrentou, mas você não desista porque Cristo não desistiu, não ceda, continua firme. E você fala, e se eu já caí? Se você caiu, levanta em nome de Cristo, se ajoelha, ora e levanta em nome de Cristo. Deus pode te dar hoje uma vida nova, um coração novo, uma nova chance, um novo começo.
Amém? Amém? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deixa Cristo entrar e você vai ver a diferença na sua vida. Amém? Posso ouvir um amém? Mais alto? Amém? Fala mais alto. Amém? É isso aí, é isso mesmo. Então, combinado. Você vai procurar uma igreja adventista, tá bom? E você que não batizou ainda, peça o batismo. E você que se afastou dos caminhos de Deus, peça para nascer de novo. E a igreja adventista vai lhe ajudar, tá bom? Outra coisa, assista a Rede Novo Tempo. Assista a TV Novo Tempo. É uma TV de Deus para você, com mensagens de Deus para você. Tá bom? Tá combinado? Deus te abençoe. Aceita? Levanta a mão. Amém. Eu vou orar por você agora. Depois da oração, então, procure uma igreja adventista. Se você gostou desse vídeo, pega o vídeo e manda para alguém. Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente o vídeo, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pelo estudo bíblico de hoje. Obrigado pelo amor maravilhoso de Cristo, porque Ele não desistiu de mim, não desistiu dessa pessoa que ora comigo, essa mulher, esse homem, esse casal, esse jovem, essa criança, essa família, essa classe bíblica, esse pequeno grupo, esta igreja. Ó Deus, eu entrego essas pessoas queridíssimas nas Tuas mãos, que quando Jesus voltar, cada um de nós esteja preparado para a vida eterna. Louvado seja o Teu nome por essas bênçãos maravilhosas. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.